Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 9 de setembro de 2021 e nós tivemos aí o pregão de quinta-feira, tá? Vamos primeiramente olhar aqui o mini índice, né? O mini índice ele se manteve baixista, né, durante grande parte do pregão e nas duas últimas horas teve aí esses candles altistas, tá? Foram na penúltima hora, né, e na última hora, que é a hora do leilão. A tendência de baixa ela não está desconfigurada, tá? Não está desconfigurada. Vamos tirar aqui o alvo, a projeção de Fibonacci, apenas para mostrar para vocês que a gente traçando um canal de baixa, tá? A gente tem ainda a... Peraí. Vamos pegar essa ferramenta aqui é melhor. Nós temos um canal aqui, ó, inclinado, tá? Nós temos até mesmo um padrão de cuia, né? Ele não é necessariamente um canal. O cuia é quando o corpo ele é menor e ele vai se alargando, tá? Mas se você colocar essa linha, ela está em diagonal e ela está sobre os topos, ok? O topo formado pelo movimento de alta das últimas horas, ele não rompeu a linha do canal, tá? Então, se configura como um movimento de correção. Por isso que é perigoso a gente olhar somente para o gráfico diário e tomar posições, né, decisões em cima do gráfico diário. Por quê? Porque você olha o candle de hoje, você acha que foi um pregão altista, né, um pregão de força em que teve tendência de alta e tal, e não teve, né? Foram as duas últimas horas que subiu muito, né? Jogaram o índice para cima nessas duas últimas horas. Isso configura como reversão? Não, ele tem a média móvel aritmética de 8 períodos, a média azul, a de 20 e até a de 200 aqui para romper, tá? Foi simplesmente uma forte correção. Ok? Então, não se configura. Amanhã vamos ver como é que o mercado vai abrir. Amanhã é sexta-feira. Então, né, nada demais aí que aconteceu. Tá? Nos 60 minutos vamos ver onde que está o ADX. Vamos ver o ADX. 35,88. Só que é o seguinte. Esse ADX a gente não pode olhá-lo isoladamente porque o DI+, ele virou acima do DI-. Então esse ADX, ele se referia ao DI-, a tendência de baixa. E aí houve o cruzamento. Então, geralmente o que acontece? O ADX, depois que o DI+, cruza o DI-, é que o ADX passa a refletir a força da tendência de alta. Então a gente não pode falar que a tendência de alta está agora 36,55 no ADX, que essa tendência de alta está nesse nível, né? Acima de 30 é um nível alto. Não podemos falar isso, tá? Você pode ver que, olha só, quando o DI+ cruza o DI-, o ADX ele teve uma queda. Por quê? Porque a tendência de baixa estava mais forte. E aí quando fez a correção, quando fez o movimento de alta, né? Não respeitou a média de 20. Ele chegou a romper o movimento de alta. Não vamos pensar em correção, vamos pensar em movimento de alta. O movimento de alta ele já não teve força, assim como o movimento de queda, tá? Porque quando o DI, as médias do DI indicaram tendência de alta, né, movimento de alta, se cruzando, o ADX, quando ele foi passar a refletir a força do movimento de alta, ele caiu. Né? E aí ele retomou o fôlego só depois que o DI- cruzou o DI+, tá? Eu acho o DMI é um indicador que há poucos meses eu estou utilizando e é um dos indicadores para mim mais importantes, né? A análise técnica, ela é uma atividade, é uma metodologia muito empírica, né? Na prática, a gente vai testando, a gente vai validando. E há pouco tempo, né, o DMI, ele tem sido assim uma ferramenta importantíssima, até porque quando eu faço, né, as análises assim, ó, na tela dupla, né, e não comporta muitos indicadores, o DMI é um indicador que eu escolhi para estar abaixo aqui dos meus gráficos, tá? Então, hoje foi um pregão assim meio de marasmo, tá? Porque essa alta, ela assustou, né?
ela pegou de surpresa aí o mercado, foi nas últimas horas, né? Então, assim, os candles foram pequenos na maior parte do pregão, né? Então, eles estavam aqui, ó, a média de 8 estava segurando. Quando a média de 8 rompeu, ele subiu e vamos ver se essa alta vai sustentar. Existe espaço para alta, existe espaço até os 119 mil pontos, mas a tendência de baixa está fortíssima. No gráfico diário, a DX está 52, tá? A DI- está muito afastado do DI+, tá? Esse movimento aqui de alta aqui, ó, não se configura como reversão. Não temos reversão, tá? Não conte que vai ter uma reversão agora nem nada, né? Não, tá indicando tendência de baixa e tem tudo para essa tendência de baixa continuar, tá? O dólar, ele fez um movimento de queda hoje, né? A gente esperava que ele fosse segurar na média de 20 períodos. Ele não se segurou na média de 20 períodos, né? Ele ia chegar aqui e subir. Só que o que ele fez? Ele caiu e ele segurou na região, né, na linha do retângulo. Então, ele fez um pullback do rompimento, né? Ele rompeu e ele decidiu fazer um pullback agora. Vamos ver se esse pullback, essa região vai ser respeitada e ele vai voltar a subir. Se ele cair e adentrar, ele volta a ficar em lateralização, tá? Ele volta a ficar lateralização. No diário, o DI+ ainda está acima de DI-. No diário, o mini dólar está mostrando que o movimento de hoje foi uma correção, tá? Ele fez uma correção na média de 8, né, para voltar a subir. Então amanhã ele tem que voltar a subir. Não tem essa. E, né, a gente trabalha em cima de padrões gráficos. Então a gente espera um padrão acontecer, né? Aí ele aconteceu, ele nos informa, o mercado nos mostra que ele vai tomar determinada direção, tá? Então, um pullback na região de consolidação, normal, a literatura técnica fala que é normal. Mas os preços têm que vir, parou aqui e voltar a subir. Então tem que ter um candle de força altista aqui no pregão de amanhã. Se não tiver, padrão está desconfigurado, não há parâmetros para a gente poder montar posição nenhuma. Agora, se ele respeita e ele volta para cima, ele rompe esse topo, ele confirma esse pivô de alta. E aí, em cima deste padrão gráfico, a gente pega a ferramenta de Fibonacci e faz uma projeçãozinha, né? E aí, ele rompendo 5,34, você vai carregar até 5,44. Tá? Você vai buscar aqui, ó, esses 10 centavos aqui no meio, tá? Então é só se isso acontecer, se o pivô for confirmado e tal. Se não, você não faz nada, tá? Porque muitas pessoas que criticam a análise técnica, eles falam assim: "Ah, se eu correr X, você faz isso, se eu correr Y, você faz isso". Aí é muito fácil. Não, as pessoas não prestaram atenção no na análise, tá? A gente tem, né, os critérios do SI, né, os critérios condicionantes, mas a partir do momento que eles são executados, efetuados, a gente monta uma posição dentro do padrão gráfico, tá? Então a gente espera que o padrão aqui seja de alta, confirmação de um pivô de alta. Se perde a consolidação, ele desconfigura, fica sem tendência e não há parâmetro nem para venda nem para compra. Você simplesmente faz nada, tá? Esses são os fatores. Dos papéis que mais subiram, Show 3 deu um show, né? No gráfico de 60 minutos foi a penúltima hora do pregão que teve um candle barra elefante, formou um gift, né? Um doji. Se romper aqui em cima, temos o setup barra elefante, tá? Mas o problema é que não temos pivô de alta. O ideal seria ele formar um pivô. E aí quando ele corrige nas médias, ele forma esse candle barra elefante, confirmando o pivô, tá? Aqui não está muito bacana, até porque a média de 8 períodos está acima, servindo como uma resistência, tá? Então eu não entraria neste papel. Bion 3 subiu forte, nada, tem que formar um pivô de alta nos 60 minutos. No diário, segurou nas médias. Chips 3... um candle, olha só, um candle barra elefante, confirmando o pivô de alta e foi um gift, tá? Nos 60 minutos.
No diário, fica interessante se ele romper o topo, tá? Até porque o ADX está muito baixo, tá 17, então está muito baixo, não está mostrando que tem força suficiente para poder romper e voltar a subir. Então, muito cuidado, que esse movimento de alta ele está sem muita força. O ideal é a partir de 30, tá? HBS A3, o movimento de queda, tá? Ele está dentro de uma consolidação, tá? Aqui é uma consolidação, fica interessante depois que romper aqui embaixo. Teca 4, movimento de queda, tá? Existem movimentos de queda e movimento de alta que eles não são formados dentro do contexto de uma tendência, tá? São movimentos assim pontuais, né? Teve um movimento de alta ali, e aí não é porque teve um movimento de alta ou de queda que ele serve como referência para tomada de posição. Então esse teve um movimento de queda aqui. O ideal é você esperar um pivô que ser formado para entrar vendido, até porque esse papel tem menor liquidez, ó. Quando não tem candles formados, a liquidez ela é menor. SGPS3, liquidez menor também. O movimento de queda, né, essas pernas assim direcionais sem uma correção na média de 20 fica difícil, tá? Então espera uma correção na média de 20 para movimento de queda. Embora, pera aí, esse papel tá com ADX forte, hein? 40,57. Tá? Quem gosta de entrar em repique, hoje foi a entrada. E eu não gosto de entrar em repique. Eu prefiro esperar, de qualquer forma, eu prefiro esperar a correção na média de 20 períodos, tá? Eu prefiro. Não gosto de entrar aqui mesmo que o ADX esteja muito grande. Não gosto, né? Aqui nos 60 minutos ele está ensaiando uma correção. Nem que seja uma correção na média de 20 aqui nos 60 minutos, tá? E uma confirmação de um pivô nos 60 minutos. E não no diário. Nem que seja isso. Mas é necessário operar apenas no contexto de uma tendência. E aqui na plataforma TradingView, vamos dar uma olhada rapidamente, né? O Dow Jones está em queda. Nós temos o gráfico diário à esquerda de 1 hora. À direita, aqui em cima, e de 4 horas aqui embaixo. São os prazos mais utilizados aí no Forex, né? Então, Dow Jones está em queda, mas Dow Jones no diário está afastado, tá? No gráfico de 1 hora ele está lateralizado, né? E aqui na 4 horas também ele está lateralizado. Então, o ADX está bastante forte, hein? No diário, a ADX está bastante forte. Mas é complicado você entrar vendido aqui, tá? Entrar vendido aqui embaixo que é um pouco complicado. A não ser que você espere a confirmação de um pivô, né? Se você vai conduzir pelo gráfico de 4 horas, se ele romper aqui embaixo com um stop conduzido pelo gráfico de 4 horas, tá? No gráfico de 1 hora, ele está consolidado. Então é melhor você esperar ele romper, né? Na verdade, o de 1 hora é o mesmo contexto de 4 horas, né? Você espera ele romper, aqui é a mínima, 34,797, e aí ele fazer um pullback, e se ele retomar o movimento de queda, você conduz aqui pelo gráfico de 4 horas, de 1 hora, quer dizer, tá? Vamos fazer uma coisa, vamos tirar esse gráfico aqui, vamos colocar o gráfico diário, e o gráfico de 1 hora, é melhor, tá? Gráfico diário à esquerda, gráfico de 1 hora à direita. Vamos ver SP500. SP500 também em forte queda, mas nos 60 minutos ele teve aqui, ó. Ele tem uma lateralização, né? Ele faz um fundo, ele está no mesmo nível de fundo. Espera um rompimento, um pullback na região rompida e o movimento de queda, tá? Ouro. O ouro, ele tá com muita volatilidade, né? Eu mostrei que ele tinha uma resistência em 1.832 dólares. Eu apostei que essa resistência não ia ser rompida, tá? Eu fiz um estudo e não foi rompida mesmo. E aí agora no diário ele cai abaixo da média de 20 períodos, tá? Agora ele está em processo de formação de um pivô de baixa no diário, tá? Se ele está em processo do seguinte, ó, ele forma um fundo. Ele forma um topo mais baixo que o topo anterior, e aí ele vem e forma outro fundo. E aí quando ele cair e romper este fundo na região de 1782, ele confirma esse pivô de baixa,
tá? Ele confirma esse pivô de baixa. Então, ouro é essa configuração aqui do diário que você tem que buscar em ouro, tá? Vamos aqui para as majors do Forex, né? Euro deu uma esticada acima da média de 20, deu um movimento de correção, DI+, se encontrando com DI-, a gente espera que ele reaja. O ideal é você esperar a confirmação do pivô de alta, tá? Essa confirmação desse pivô de alta aqui no gráfico diário, tá? Nos 60 minutos é o rompimento aí dessa consolidação toda. O SDJPY está em movimento de consolidação no gráfico diário, né? Ele tem aqui, ó, olha só, ele tem toda essa consolidação aqui no gráfico diário, tá? Os 60 minutos é o seguinte: se ele fizer correção na média de 20 e ele cair e romper esse fundo, tá, fica interessante você conduzir um trade nos 60 minutos. Mas aí você conduz o stop também pelos 60 minutos, tá? Mesmo que ele não tenha rompido aqui embaixo, né? Mas se os 60 minutos ele teve essa possibilidade, porque ele está fazendo uma perna de baixa e ele vai confirmar o pivô se ele romper aqui, ele faz correção e ele rompe esse fundo. Então fica atento aí nesse fundo aqui que pode ter um tradezinho aí em USD JPY. GBP USD no diário está em consolidação, mas nos 60 minutos ele está, e agora ele está consolidando, mas ele precisa consolidar até a média de 20 e voltar a subir. Interessante se ele romper 1.300, né, 1.38 aqui em cima, tá? USD CHF no diário em consolidação e nos 60 minutos ele caiu, segurou na média de 200. Como tem as outras médias aqui embaixo, não fica interessante você operar nem nos 60 minutos nem no diário o USD CHF agora, tá? O USD CAD ele está em consolidação aqui no diário. Nos 60 minutos também não fica interessante porque ele forma aqui o possível pivô de baixa, mas aqui embaixo ele tem as médias aqui, ó. Tá, então você apostar aqui numa venda aqui, ó, com essas médias aqui como suporte, não fica interessante, tá? Até porque DI+ está acima de DI-, então ele fica interessante se ele romper aqui, ó. Se ele na verdade voltar a subir e romper ali em cima. A USD tá supostamente formando um pivô de alta no diário, tá? Esse tem que esperar o preço chegar na média de 20 períodos. Né? E aí tem que esperar ele voltar a subir e romper a média de 20, de 200 e aqui em cima no gráfico de 60 minutos, tá? A USD está um pouco distante aqui, vai demorar um pouco ainda ele confirmar esse pivô de alta se for o caso. E por fim, NZD-USD, último papel aqui dos majors, o último par de moedas, perdão. Ele a priori formou um pivô de alta, mas ele está segurando na média de 200. Tem que esperar a média de 20 chegar no preço, voltar a subir e romper essa máxima aqui, tá? Nos 60 minutos ele está embolado. Ele caiu aqui abaixo, mas aqui ele está em movimento de alta. Então, quando não está alinhado o diário e os 60 minutos, é melhor ficar de fora, ok? Fica aqui o convite para você acessar o nosso site, grafistas.com.br. Aqui nós falamos sobre todos os nossos conteúdos, ok? E que você tem acesso aí dentro do nosso clube de assinatura por apenas R$ 49,90. Temos aqui a garantia de 7 dias, tem aqui a nossa revista, tá? Alguns dos nossos artigos e depoimentos dos nossos alunos, ok? Fica aí o convite e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.